Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fut Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos comentar aí a histórica classificação do Fortaleza sobre o São Paulo. Fortaleza vai jogar a semifinal da Copa do Brasil 2021, vai encarar o Atlético Mineiro, né, em jogo difícil, mas que grande ano vem fazendo a equipe do Fortaleza, hein? No G4 do Campeonato Brasileiro e agora na fase final da Copa do Brasil, né? Nós vamos falar muito sobre esse jogo, né? Tem muita coisa pra gente comentar, muita coisa positiva dessa partida. Vamos falar aí da estratégia do Vojvoda, né? Da estratégia do Crespo também, da equipe do São Paulo. Vamos falar de destaques individuais, variação tática, muito conteúdo. Então vem com a gente que tá começando mais um vídeo. Meus amigos, pela primeira vez na história, o Fortaleza está na semifinal da Copa do Brasil, né? A melhor campanha da equipe tinha sido chegar até as quartas de final. Dessa vez não, dessa vez passou, deixou para trás aí um gigante do futebol mundial, que é o São Paulo, né? Time multicampeão. E ontem na Arena Castelão a gente viu uma grande atuação do time do técnico Vojvoda, né? A equipe vinha aí a 6 jogos sem vitórias, né, no Campeonato Brasileiro, somando Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né, também pegando o primeiro jogo lá no Morumbi, que foi 2-2. E ontem a gente viu o contrário do que o Fortaleza estava caminhando nos últimos jogos, né? Jogo contra o Bahia e jogo contra o Atlético Mineiro, que foram partidas que a equipe foi mais apática, não conseguiu render muito. Ontem não, ontem foi um show tático, né? Foi um nó tático do Vojvoda sobre o Crespo no São Paulo. O Fortaleza foi muito bem, né? E o jogo começou com o Fortaleza já imprimindo aquele ritmo que a gente sabe, né? Que a gente conhece, está acostumado a ver. Que nós não vimos aí nos últimos jogos, mas ontem o Fortaleza voltou a demonstrar esse ritmo mais intenso, né? E começou logo criando grandes chances, né? Duas vezes o Iago Pikachu teve a oportunidade de fazer o primeiro gol, né? E duas vezes cara a cara, né? Uma bola excepcional na jogada ensaiada com o Lucas Crispim no lado do campo. E o Pikachu acabou saindo cara a cara, mas mandou pra fora, né? Também defendendo um pouco ali o Pikachu, uma bola que ele precisaria pegar de forma perfeita com o lado do pé, acabou não pegando tão bem. E na segunda que a bola sobrou pra ele de frente, e aí a bola acaba desviando no jogador de São Paulo e não entra, mas o Fortaleza já tinha começado a dar o seu cartão de visita naquele momento, né? Dizendo que o São Paulo tinha que abrir o olho porque o Fortaleza não estava em cima, estava fazendo a pressão e do jeito que a gente realmente se acostumou a ver, né? O que a gente não viu nos últimos jogos. E aí logo depois, né, após uma saída errada da equipe do São Paulo, um passe errado ali do Lisieiro, a bola sobrou no pé do Ronald, né? E que fez uma partidaça o Ronald, né? Nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre os destaques individuais desse jogo, né? Porque tem alguns jogadores aqui pra gente comentar. Mas o Ronald foi quem pegou a bola e de frente pro Volpe ele acabou acertando um canudo para abrir o placar, né? Uma leve falha ali do goleiro Thiago Volpe, mas é uma bola que não deixa de ser difícil, né? Uma leve falha porque a bola passa por baixo dele, mas o Ronald foi muito bem. E um resultado naquela altura inicial, naquela parte inicial do jogo, que dava ao Fortaleza uma tranquilidade imensa, que já vinha muito bem no jogo, né? E fazendo 1-0, ele jogava toda a responsabilidade para cima do São Paulo. Então, isso foi um ponto muito positivo. O Fortaleza voltou a marcar na reta inicial, né? Como a gente já viu também em outros jogos, inclusive contra Corinthians, Santos, jogos que o Fortaleza marcou no começo, resultado de uma pressão inicial. E o São Paulo com muita dificuldade de sair, né? O Fortaleza adiantando suas linhas, não deixando o São Paulo trocar muito espaço depois do meio-campo. Então o São Paulo tinha até um certo limite ali para ir no campo. Depois disso, o São Paulo não conseguia jogar, porque o Fortaleza não dava espaço. E criou muito pouco, né? Mesmo perdendo o jogo, criou muito pouco. O Fortaleza, mesmo vencendo, continuou com o ímpeto da partida e continuou sendo a melhor equipe dentro de campo. E aí a gente foi pro intervalo do jogo, né? No intervalo aconteceu algumas coisas que eu já esperava, né? Que o Vojvoda fosse fazer. Primeiro, trazer a equipe um pouco mais pro seu campo de defesa, né? Já vencia o jogo, né? É, por que que eu já esperava isso? Não é uma característica que a gente é acostumado a ver no Vojvoda. É um técnico intenso que mesmo vencendo o jogo gosta de ter a equipe mais à frente, né?
No entanto, a competição eliminatória, ela muda um pouco as coisas, né? Ele obriga você a mudar a sua característica de jogo e ir se adaptando de acordo com o que a partida for desenvolvendo, né? E naquele momento, o jogo pedia isso ao Fortaleza, já que era uma estratégia que estava dando certo, São Paulo não conseguia passar muito ali do meio campo, então o Fortaleza resolveu se retrair um pouco mais, né? Deixar ali alguns jogadores de frente já, a gente pode falar, programados, né, para um determinado contra-ataque, e foi isso que aconteceu no segundo tempo. Mesmo o Fortaleza recuando, o São Paulo não pressionou, o São Paulo não ficou no campo de defesa, não ocupou o campo de defesa do Fortaleza. Então, isso foi um fator muito positivo na segunda etapa. No intervalo do jogo, ele fez, como eu disse, algumas coisas já esperadas, né? E uma delas foi tirar o Edinho, né? Ele teve que fazer duas mudanças, né? Uma foi tirar o Edinho, no caso, porque o Edinho não vinha bem no jogo, não vinha criando, né? Talvez até sentindo um pouco essa questão do ritmo de jogo, né? Já chegou com o Campeonato Brasileiro a 1000 por hora e o Edinho veio ali da Coreia, não estava 100%, ainda está se readaptando ao futebol brasileiro, né? Que algumas pessoas acham que não tem tanta influência, mas sim tem, né? Inclusive é uma situação semelhante à do Lima, quando retornou ao Ceará em 2019, jogador que teve muita dificuldade, né? Tava no mundo árabe, então teve dificuldade. Então eu assemelho a essa situação do Edinho. Na minha opinião, ele teria que voltar ao banco de reservas e ir entrando aos poucos, né? E pegando novamente esse ritmo do futebol brasileiro. E aí ele teve que tirar também o Romarinho de jogo, né? Porque o Romarinho, esse já foi por lesão, né? Não foi opção técnica, porque o Romarinho estava bem no jogo. É um dos destaques individuais, né? Que eu cito dessa partida. Daqui a pouco a gente vai falar mais aprofundadamente, né? De cada jogador. Mas o Romarinho estava bem no jogo. Não, muito provavelmente, se tivesse 100% não teria saído. Mas eu acredito que tenha sido uma mudança mais preventiva mesmo. Não deu para ele voltar para o segundo tempo. Então, no segundo tempo do jogo, mesmo com o Fortaleza voltando um pouco mais às suas linhas de marcação, o São Paulo não conseguia ocupar o campo de defesa e muito menos levar perigo à meta do Felipe Alves, né? Então já foi algo que no decorrer do segundo tempo, o Fortaleza foi percebendo, né? O Vojvoda foi percebendo, colocou o Ângelo Henriques no jogo, colocou o Matheus Vargas no jogo, né? Inclusive o Matheus Vargas entrou no intervalo. E logo depois ele colocou o Bruno Melo, uma substituição já mais para fechar ali a retaguarda, né? Colocou no lugar do Lucas Crispim. Então fechou de vez a casinha e tentou aproveitar os contra-ataques, né? Já na reta final do jogo, o contra-ataque valeu a pena, né? O David, que também entrou no intervalo, assim como o Matheus Vargas, como eu já disse, né? Entraram no lugar de Romarinho e do Edinho. E o David puxando um contra-ataque, né? Já conseguiu dar na cabeça do Ângelo Henriques, que tinha acabado de entrar, marcou aí seu primeiro gol chileno com a camisa do Fortaleza, já aos 38 da segunda etapa, né? Um gol que já botava o Fortaleza com as duas mãos na classificação, né? Faltava só realmente puxar ali o tapete, derrubar o São Paulo e avançar para a semifinal. Então já estava bem encaminhado a classificação do Fortaleza, né? Era algo muito esperado. E já na reta final, né, do jogo, tivemos mais dois gols, no caso aí o gol do David, no mais um contra-ataque, e já no último minuto de jogo ali, o Gabriel Sara fez o golzinho de enfeite da equipe do São Paulo, enfeite mesmo, né? Porque o São Paulo praticamente só fez isso no jogo. Então, no geral, grande atuação. Gostei, fiquei muito satisfeito com a atuação do Fortaleza ontem, né? Eu acho que é uma equipe que não que voltou a esbanjar confiança, algo diferente aí dos jogos contra o Bahia e o Atlético Mineiro no último final de semana. Foram jogos que o time não foi bem, não conseguiu implementar o seu ritmo de jogo, né? Acabou sendo engolido pelo adversário. Mas contra o São Paulo é um resultado espetacular de 3-1 que faz com que o Fortaleza retome a confiança, né? Os atletas retomem a confiança e já vai com uma nova mentalidade aí para esse jogo do Internacional, né? Se o torcedor tava meio cabisbaixo, né? Essa eliminação, essa classificação na equipe dá um ânimo a mais, né? Realmente levanta o astral dos jogadores e também dos torcedores para esse próximo jogo. Então, como eu disse, né, para falar dos destaques individuais da partida, eu já citei o Romarinho, né, mas tem três jogadores que eu queria citar mais especificamente, né. Além desses três, eu também gostaria de falar brevemente do Ederson, né, que o Ederson, mais uma vez, que grande atuação, né, que jogador, tá em todos os lados do campo, vai ao ataque, volta para defender, tem muito pulmão esse jovem jogador,
né? Vem chamando muita atenção aí do mercado nacional e internacional, né? Lembrando que é um jogador que pertence ao Corinthians, está emprestado ao Fortaleza. Ainda não se tem aí 100% de certeza como é a cláusula, né? Se Fortaleza tem uma opção de compra ou uma obrigação no final do contrato, a gente ainda não sabe. Vamos ter mais informações aí daqui para o final do ano. Mas é um baita de um jogador. Mas os três jogadores que eu queria citar, né, de é, uma forma mais aprofundada, no caso, o Tinga, o Ronald e o David, né? Que pra mim foram os caras que foram mais ativos no jogo e decidiram o confronto, né? Primeiro o Tinga, para falar do Tinga defensivamente, né? Porque o Tinga é lateral direito de origem, né? Mas vem com o Vojvoda, vem atuando nessa função de terceiro zagueiro. É um jogador que dá muito apoio tanto ao Iago Pikachu pelos lados, quanto ao volante que tá atuando por ali, né? Então, ontem fez um grande jogo, né? Um jogo defensivo impecável, né? Praticamente o São Paulo foi anulado pelo seu lado esquerdo de ataque, que costuma ser o mais forte, geralmente é onde cai o Rigoni e também o Reinaldo, né? Que é um lateral ofensivo. E o Tinga foi muito bem, né? De quebra ainda marcou um gol, né? Que foi anulado, né? Bem anulado aí pela arbitragem. O Wellington Paulista acaba influenciando na jogada. No entanto, não foi ele, nem fez falta, né? Na verdade. E o Tinga, que atuação, né? Não é de agora, já vem aí alguns jogos sendo aí um dos melhores da equipe, se não o melhor da equipe, né? Muita raça, muita entrega. Realmente o Tinga foi a cara do Fortaleza nesse jogo de ontem. Outro também que eu queria citar, né, que é o Ronald, não só pelo gol, né? O gol coroou a grande atuação dele. O Ronald, durante a partida, ele demonstrou cada vez mais o quanto foi correta a decisão do Vojvoda de utilizá-lo no meio-campo e colocar o Matheus Jussa jogando mais recuado no meio dos zagueiros, né? Fazendo ali o papel de terceiro zagueiro. Deu muita qualidade na saída de bola, além de ter colocado o Ronald, que ajudou demais a marcação e ajudou ofensivamente, assim como o Ederson, né? O Ederson que tem uma característica mais marcante de ocupar muitos espaços, mas o Ronald também estava em todo canto, né? Então, além de citar esses jogadores individualmente, também tem que se valorizar o coletivo, né? O que fez o coletivo do Fortaleza na noite de ontem. E por último, o David, né? O David, esse já não vinha numa grande fase, né? Já vinha ali de alguns jogos sem marcar, sem ter grandes atuações, entrando e fazendo partidas apáticas. Mas ontem foi também totalmente o contrário. Entrou no intervalo do jogo, voltou para o segundo tempo. Inclusive, mudou de lado, né? A gente é acostumado a ver o David atuar mais pelo lado esquerdo. Ontem ele estava mais pela direita, auxiliando o Pikachu e o Tinga em jogadas de ataque. E gostei demais, né? Não só pelo gol no contra-ataque, mas movimentação muito intensa no ataque, participação efetiva no jogo. E é isso que o torcedor espera sempre do David. Tá, pessoal? Então, o Fortaleza está classificado para a semifinal, vai enfrentar o Atlético Mineiro, né? Agora um adversário um pouco mais complicado, né? O líder do Brasileirão. Fortaleza, inclusive, já viu a dificuldade que é encarar essa equipe, né? Inclusive, acabou derrotado no último domingo para o próprio Atlético Mineiro na Arena Castelão por 2-0. Então, não pode esperar a vida fácil. No entanto, já chegar à semifinal é algo muito relevante para o Fortaleza e para o futebol cearense, né? Mostra a evolução do futebol cearense, do futebol nordestino também, mostrando muita força das nossas equipes nas competições nacionais. Então, pessoal, isso é tudo por hoje, né? Uma breve análise aí desse confronto, né? Se você acha que faltou eu falar de alguém, de alguma coisa que aconteceu no jogo, é só deixar aí nos comentários, a gente lê com o maior prazer, né? Todos os comentários. Pode mandar direct também pra gente no Instagram, de vez em quando o pessoal comenta lá algumas postagens, vídeos, esse tipo de conteúdo. Então é só você ir lá nas nossas redes sociais, @FutCearenseTV no Instagram. Tem também a página Esquema Web Ceará no Facebook, onde você também encontra os nossos vídeos por lá, né? A nossa emissora, Fute Cearense TV, é o perfil de esportes da Esquema Web Ceará. Então isso é tudo por hoje. Agradeço a participação de todos vocês no vídeo. A gente volta em breve.